Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Estamos chegando ao fim do capítulo 8, da parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou mundo espiritual. Teremos um resumo de tudo que foi tratado nesse capítulo a respeito de sonambulismo, dupla vista e êxtase, para entrarmos, semana que vem, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E, devagarinho, chegarmos ao capítulo 11, que fecha a parte segunda do Livro dos Espíritos, para que possamos entrar na sua terceira parte, que vai tratar das leis morais. E o Vidal vai começar o nosso resumo de hoje sobre esses itens que eu acabei de falar. Boa noite novamente. Agora são as palavras de Kardec, resumindo o entendimento que ele
tinha na época sobre os fenômenos que ele conhecia: sonambulismo, êxtase e dupla vista, fenômenos de emancipação da alma. Nós já fizemos os nossos comentários, todos vários que participaram desse estudo, e agora é hora de Kardec comentar, né? Então vamos ver que entendimento ele tinha, como ele interpretou tudo que foi dito pelo plano espiritual sobre esses fenômenos. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente, independe de qualquer causa exterior conhecida, mas em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Então, o sonambulismo para ele aqui era o sonambulismo mesmo, porém com um componente a mais, uma parte espiritual, uma capacidade de trazer informações do plano espiritual. E ele diz que pode ser natural, sem provocar, a pessoa simplesmente entra nesse estado, levanta da cama e vai fazer alguma coisa, ou começa a falar alguma coisa dormindo, ou pode ser provocado através de um magnetizador. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado e o outro é espontâneo. Então, ele nivela os dois fenômenos. É a mesma coisa. Um tem um agente, ou um espírito, ou um magnetizador promovendo o estado sonambúlico, e no outra pessoa tem essa capacidade e entra no estado. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. Veja que Kardec já estava vislumbrando aí as novas técnicas de atendimento psicológico, essas variantes da psicologia que adentram o campo espiritual, inclusive a própria terapia de vida passada. Ele não sabia bem no que se ia dar, mas já entrevia que a alma, ao se abrir, olha, ele diz aqui, é aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra descoberta. A alma se descobre e começa a revelar coisas da sua intimidade. E isso é uma vertente psicológica muito forte, onde hoje nós temos várias técnicas para tratar vários efeitos de traumas acumulados ao longo de nossas muitas existências, da matéria e fora dela. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. Agora ele já entrou nessa capacidade do sonâmbulo de clarividência. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. Então, no estado sonambúlico, nós possuímos a capacidade de clarividência como um atributo da alma, sem limite. E agora ele está falando na visão mesmo, né? O sonâmbulo vê em todos os lugares onde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Essa frase é significativa, porque Kardec ainda não chega na questão do desdobramento, mas ele já entende que pode haver o transporte da consciência para qualquer longitude, latitude e tempo. Em algum outro momento aí, ele vai falar também na clarividência do passado e do futuro, como um atributo da alma, onde nós vamos por ver, em princípio, a visão, mas ele também inclui a própria audiência e a sensação, tomar conhecimento de fatos, de energias, de sentimentos. Muito bem.
mas ainda classifica como sonambulismo, porque ele não usa o termo desdobramento nem no livro dos espíritos, nem no livro dos médiuns. Ele não entra nesse fenômeno, não era hora para isso ainda. Mas se a gente ampliar a nossa compreensão, nós vamos ver que ele já está falando de desdobramentos. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está seu corpo como por meio de um telescópio. Nós sabemos que essa é uma outra capacidade descrita por André Luiz, a visão telescópica. Não saímos do local onde está o nosso corpo e vemos coisas à distância. Mas aqui, Kardec está entendendo outra coisa, que a alma vê-as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Ele está falando de desdobramento. É claro que, quando a gente entra na questão do desdobramento, nós começamos a ter muitas possibilidades. Deixe-me ver, acho que eu tenho aqui um resumo que nós fizemos quando estudamos essa parte. Aqui, possibilidades. Com relação à consciência versus o corpo físico. A consciência do médium pode se desdobrar até o local focado, de onde ele vai trazer informação, de onde a consciência traz a informação. Ela pode fazer isso levando o conjunto inteiro, menos o corpo físico. Ela pode sair levando o corpo duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental concreto. Vai o pacote para lá. Um desdobramento mais difícil, porque, neste caso, o duplo etérico é meio pesadão, né, para fazer grandes voos. Normal é sair em corpo astral e mental. Mas também tem o desdobramento somente em corpo mental. E de lá, a informação volta para o corpo físico. Isso pode ser feito com o corpo físico inconsciente ou o corpo físico se autopsicofonando. Minha consciência se desdobrou, foi para lá, de lá ela manda a informação para o corpo, para o cérebro físico, que fala o que ela está passando. Não fala como se ela estivesse aqui. Por isso é que eu achei muito feliz esse termo psicofonando. É como um espírito quando psicofona. Como se nós fizéssemos, ao usar o nosso corpo à distância, a gente está na mesma situação que um desencarnado, dando uma mensagem por psicofonia, passando para o corpo físico algo que não nasceu nele. O corpo mental está fora do físico. Muito bem. Agora, além disso, também temos aqueles fenômenos em que a consciência do médium não sai do corpo físico, mas ela se expande e consegue captar informações e imagens remotas. E talvez, principalmente, e isso confunde muito a gente, projeções mentais de nossos guias. Eu posso estar nesse estado de sonambulismo, a minha consciência está presente no corpo físico, mas eu capto as projeções mentais do meu guia. Meu guia projeta sobre mim uma imagem do astral. Eu me sinto como se estivesse lá, porque a riqueza de detalhes com que ele faz isso é muito grande. André Luiz descreve algumas situações assim, inclusive no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que o guia projeta sobre o médium informações sobre um hospital astral, que é um projeto de um hospital, mas ele já vê como se fosse uma realidade. Muito bem. E aqui nós não estamos nem entrando naquelas questões mais delicadas de psicofonia de nível de consciência, de personalidade de vida passada, né? A coisa vai ficando muito complexa. Mas, como Kardec ainda está falando apenas em... Como é que saiu da página? Vamos voltar para a página. Estávamos aqui, falando apenas em sonambulismo, êxtase e dupla vista, vamos ficar voando baixo hoje.
Muito bem. Então, recapitulando, para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. E é aí que se pode estar a alma, porque ela está se mostrando descoberta. Já tínhamos visto isso aqui também, o sonambulismo vem em todos os lugares onde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. E no caso da visão à distância, ele está fazendo essa distinção da visão telescópica. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo. Isso que produz um certo esgotamento. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Se for indefinida, seria a morte, né? Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo. Normalmente, quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Nós sabemos que muitos médios são desdobrados para ir trabalhar no astral, trabalho duro, pesado. Né? Isso produz esgotamento energético e traz um cansaço físico para o corpo quando nós voltamos ao nosso corpo físico. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Embora ele também não disseque muito isso, nós vemos até na obra de Ramatiz. Ramatiz tem um capítulo que ele fala sobre a vista da alma. Não está mais localizada nos olhos, não são os olhos do corpo astral que vem. O corpo astral inteiro tem essa capacidade. E, aliás, vamos lembrar que, inclusive, que não são os nossos olhos que veem, nossos olhos captam os raios luminosos e vão sensibilizar uma região do cérebro que decodifica essa informação e é o cérebro que enxerga. Não é, de fato, não são os olhos que enxergam, é o cérebro que não recebe as informações luminosas captadas e transmitidas pelos olhos. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar um órgão especial. Por que você está vendo? Não sei, eu estou vendo. Eu só vejo. Vem porque vem, sem saber o motivo nem o modo. Uma vez que, para eles, na condição de espíritos, a vista carece de um foco próprio, de um órgão específico. O corpo astral inteiro vê. Se reportam ao corpo, esse foco lhe parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro. Se eu estou me reportando ao corpo, eu vou achando que eu estou vendo no cérebro, está dentro da minha cabeça. Está aqui, eu estou vendo dentro da cabeça. Na região do epigastro, ou no órgão que considero o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Ele percebe que não é uma visão igual à visão física. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. Não podemos tudo. O espírito, mesmo quando completamente livre do corpo, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades conforme o grau de perfeição que haja alcançado. No máximo, aquilo até onde eu cheguei, não além. No máximo, eu vou conseguir tomar posse novamente de toda a minha bagagem evolutiva. Não mais do que isso. Ainda mais restringidos os que têm, quando ligados à matéria, a cuja influência está sujeito. Ainda mais restringidos têm quando ligados à matéria, cuja influência está sujeita. Ou seja, quanto maior a ligação com a matéria, quanto mais forte, maior a minha restrição. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. Essa é uma preocupação muito grande de Kardec, constante, faz todo sentido para a época. Ele dependia das informações trazidas pelos médiuns, das diversas formas possíveis. E ele analisava cada uma delas para saber se ele podia acreditar em tudo, de qualquer jeito. E a conclusão dele é sempre que não. Daí ele levantou aquela máxima.
é preferível rejeitar uma verdade do que aceitar uma mentira. E ele dizia que a lucidez sonambúlica tem limite, não é infalível. O sonâmbulo não precisa, portanto, que ele exprima os pensamentos por meio da palavra articulada. É aquela questão da ligação, do elo mental. Ele os sente e adivinha. Não pode chamar de telepatia. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao contato da mão no sensitivo. Quer dizer, o campo mental de alguém antipático, o campo mental de alguém mal intencionado, um campo mental contrário àquela vibração em que ele esteja, é percebido e trava esse médium sonambúlico. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Claro que isso é alguns casos, né? Existência que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação. Essa dualidade faz com que muitas vezes fale de si como se estivesse falando de outra pessoa. É que, ora, é o ser corpóreo que fala, o ser espiritual, ora, é este que fala, o ser corpóreo. Então, dependendo da posição que nossa consciência esteja, a gente pode assumir posições contrárias. Paulo está chegando aqui no teu, tá? Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que se vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele. Uma coisa foi até ali. Seja ou não aquele desdobramento completo. E não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente se alguma coisa é alguma coisa da sua alma ou alguma parte da sua alma que foi até lá. E agora ele entra no êxtase. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta mais sensível e se torna, de certa forma, mais palpável. É um desligamento mais forte, a separação é maior. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. Ele, por sonho e sonambulismo, está por aí. Mas no êxtase, penetra em mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos. A questão do êxtase é sempre alguma coisa muito boa, que me deixa em estado estático, né? Admirado, aqui assim, estado de extrema felicidade. Isso é a consequência de nós estarmos adentrando planos de maior frequência vibratória, planos superiores, com os quais entra em comunicação. Vidal, a Neila Oi? levantou a mão. Desculpa, repete. A Neila parece que quer falar alguma coisa. Ok, Neila levantou a mão. Diga, Neila. Vidal, isso também pode ser com criança? Aquela fase pequena de acordar chorando, falando. Pode, com certeza que pode. E sonambulismo em criança existe, sim. Aliás, do ponto de vista material e médico, tá? É mais provável na infância de acontecer. Eu me lembro de minha filha sentar na cama e começar a falar sozinha. Tá? E a explicação do ponto de vista espiritual é que os laços, a ligação entre o espírito, entre os corpos espirituais e o corpo físico é mais frágil. O acoplamento, né, não é completo. Então, a criança consegue ter percepções do outro plano mais facilmente que nós. É comum, às vezes, elas terem fenômenos que seriam mediúnicos e depois isso se perde. O Vidal, a criança, como que ainda está encarnando, né? É o processo de... não se nasce na hora do tapinha no bumbum, né? Se demora Sim. muito mais tempo para nascer do que simplesmente o momento do parto.
ou os Nesse 9 caso, anos, pode ser vidas passadas, lembrança de vidas passadas? inclusive lembrança de vidas passadas. Kardec não entra muito nisso aqui, acho que em algum momento mais ele faz um toque rápido, mas né, quando eu mostrei aquele mapinha lá de possibilidade, eu ressaltei, inclusive, né, a consciência acessar arquivos de vidas passadas. Personalidades passadas podem aflorar, porque elas ainda estão muito próximas. Né? A lembrança, o véu de Isna não está totalmente fechado, e aí nós podemos ter essas percepções. Em alguns casos é proposital, né? Em alguns casos é programado para que crianças nasçam lembrando de vida passada, para as pessoas terem notícias dessa possibilidade. Aí nós temos livros aí escritos sobre isso. Alguns casos... Sabe mais ou menos até que idade, Vidal? Isso pode acontecer naturalmente com a criança? Você tem o ciclo dos 7 anos. No ciclo Tá. de 7 anos, quando chega a 7 anos, a própria psicologia anota uma mudança muito drástica, e depois de 9 anos também. Então, até 7 anos, eu diria que isso é mais fácil. E vai ficando cada vez mais difícil, a não ser que você venha com essa mediunidade. Ou que você venha programado para que em algum momento alguma coisa aflore, e aí vem tudo aquilo que se trata em terapia de vida passada e coisas correlatas. Obrigada. Então, aqui ele está no êxtase penetra em mundo desconhecido dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, ele seja lícito ultrapassar certos limites. Ah, é aquela história de que não dá para ultrapassar, até porque o nosso peso específico não permite. Mesmo quando desencarnado, nós não podemos ir a qualquer plano. E aqui a Kardec ainda dá alerta para a possibilidade de que, se esticar demais a coisa, pode romper o laço que prende o corpo. Na verdade, a gente não morre porque o laço se rompeu. A gente não desdobra, o laço se rompeu. A morte provoca o rompimento do laço e aí o espírito se desprende, não o inverso. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhece. Inefável bem-estar o invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Eu tenho certeza que Kardec estava pensando naquele estado de êxtase religiosos, né? Aqueles santos católicos que pela devoção profunda, pela oração profunda, entravam num estado de consciência tão alterada que alcançavam o êxtase. A gente pode até ligar isso ao samadhi. Paulo, esse risquinho aqui contínuo significa que chegamos na metade. Assume Ok, agora? vamos lá. Bom, gente, quem quiser perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar, tá? Bom, algumas coisas são importantes de serem colocadas. Primeiro, existem estudiosos do campo de desdobramento há muitos anos. Wagner Borges é um deles. Ele chama de saídas fora do corpo. Nós somos uma individualidade constituída por várias personalidades. Nós, em função de pensamentos, sentimentos e ações, somos um endereço vibratório e somos alcançados e temos acesso a determinados lugares em função dessa vibração que faz parte do nosso conjunto de campos energéticos, ou corpos, que são 7. É o conceito do sistema centenário. Essas energias se confundem, se juntam, se unem numa mesma vibração, um mesmo sinal. Nesse estado, fala Kardec, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. E aqui ele está falando no contato com o nosso
da nossa consciência, com o nosso Cristo interno, do nosso eu superior, do nosso Atma. Tem vários nomes, cada cultura dá um nome. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias do mundo quais incidentes fúteis de uma viagem cujo termo tem a dita de avisar. É um estado diferenciado, que poucos chegam, iogues, santos, né, da Igreja Católica. E Paulo chegou perto, quando ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Provavelmente ele teve um desdobramento e viu coisas que nem ele sabia descrevê-las, porque não há similares visto antes. O nosso cérebro funciona muito fazendo comparações de sinais, de imagens que já foram registrados e vistos com outros novos. E quando a gente enxerga espiritualmente alguma coisa muito diferente, nós não temos vocabulário, nós não temos como descrever para a linguagem aquilo que estamos vendo por todo o corpo. O perispírito, o corpo astral, como já falou Vidal, enxerga por todo o corpo, porque ele enxerga por sensibilidade. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, e até ridículas. Dessa exaltação, que sempre é uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando, com tal intuito, os seus olhos, aparências que mais o aferram às ideias que nutre no estado de vigília. Então, a gente percebe aqui que a espiritualidade enxerga aquilo que se passa dentro de nós mesmos, aquilo que muitas vezes queremos esconder de nós mesmos. Aquilo é visível, porque formam campos, energias, vibrações e cores. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, ou dupla vista, conhecida pelo nome, que é a faculdade graças à qual quem possui vê, ouve e sente. Ele não se restringe mais a ver. Vê, ouve e sente. Então, aqui, todos os fenômenos de comunicação espiritual estão descritos. Vidência, psicofonia e outros mais. Vão além do limite. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e com uma espécie de miragem. Miragem por quê? Porque ele não consegue descrever por completo o que vê. Porque não há parâmetro de comparação. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. É necessário que campos se formem para que haja a liberação e o desdobramento espiritual. Kardec, na Revista Espírita de Paris, fala que o livro A Gênese, que cuida da parte científica da doutrina, deveria ser revisto a cada 25 anos. E isso não foi feito. Ele foi o único com coragem suficiente para admitir
E se algum dia alguém achasse a doutrina em erro com a ciência e ficasse com a ciência. E ele foi extremamente cuidadoso ao falar desses fenômenos, porque ainda não era hora. Freud, Jung, os grandes físicos e matemáticos da física quântica, ainda viriam trazer todo um mundo de informações que colocariam novas possibilidades para o entendimento do espírito. E André Luiz mesmo fala que chegará o dia que o espírito será comprovado em laboratório. Os dotados dessa faculdade, ela se afigura tão natural como os que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhe parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como em um sonho. Terminou? Não. O poder da vista, da dupla vista, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida de coisas presentes ou ausentes, quase rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma segurança dos atos a que pode se dar qualificativos de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvido, desperta os pressentimentos. O que é o pressentimento? É você poder dizer algo sobre o que está no futuro. Mais desenvolvida, mostra acontecimentos que devam ou estão por dar-se. Exemplo que eu já dei, né? E volto a repetir. Rio de Janeiro, Praia Vermelha. Você está na praia, você vê a Baía de Guanabara, você vê o mar, apenas o mar. E aquela frase que se diz continuamente, sem que haja uma explicação, quando as pessoas pedem nas casas espíritas, vamos elevar os nossos pensamentos. O que seria vamos elevar os nossos pensamentos? Vamos ter vibrações mais sutis. E nessas vibrações mais sutis, nós nos colocamos num ponto que seria, materialmente comparando, o Pão de Açúcar. Estamos nessa vibração superior. E nessa vibração superior, nós enxergamos a praia, a Baía de Guanabara, e a entrada da Baía de Guanabara e um barquinho passando, entrando nela. Barquinho esse que não é visto por aquele que está na vibração mais densa, lá na praia. E ele olhando o barquinho, vendo a distância que tem do barquinho até chegar à praia, ele presume, nessa velocidade, esse barco deve chegar à praia em 1 hora, em 2 horas. E ele conta para aquele que está na praia, está vindo um barco aí. Ele está vendo nada, não tem nada, não estou vendo nada, não tem barco nenhum. É o pressentimento que vê além, porque está numa vibração diferenciada. O sonambulismo natural e o artificial, o êxtase e a dupla vista são estágios vários de modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como sonhos, estão na ordem da natureza. Não são coisas milagrosas, não são coisas espúrias, não são, como se dizia na antiguidade, atos de charlatanismo.
com o que Kardec tinha muito cuidado. São, sim, propriedades e faculdades do espírito humano, que aos poucos estão sendo descobertas, estão sendo explicadas, estão sendo esclarecidas, e chegará o tempo em que sair do corpo, fazer um passeio astral, desdobrar, será extremamente natural. Os mundos mais desenvolvidos, onde não existe o medo de sair do corpo, que para os espíritos um pouco mais pesados, o corpo é uma espécie de segurança, de cofre, onde ele se esconde, onde ele se protege do mundo espiritual que o apavora, que o traz, muitas vezes, encontro com seres que têm a mesma vibração que a sua, e que, por desconhecer o mundo espiritual, de que trata o maior livro do livro dos Espíritos, a maior parte, que é essa parte segunda, ele, por vezes, por crenças, por lembranças de personalidades anteriores, na crença em espíritos malignos, espíritos demoníacos, ele se enxerga dessa forma, cercado por inimigos. É a consciência de culpa também, que faz com que aquele irmão entre numa vibração tal de autopunição. E nessa autopunição, porque ele não se perdoa, ele se impõe martírios, flagelos, vivenciando situações que ele julga ser necessárias por suas crenças para ser perdoado por Deus. É hora de descerrar a verdade, as verdades espirituais que a primeira revelação trouxe, que Jesus veio complementar, e que a terceira revelação, o Espiritismo, a doutrina espírita, veio nos trazer. E haverá uma quarta, haverá uma quinta, haverá uma sexta, porque o espírito humano, a alma humana, é sedenta de aprendizado, e só assim ela poderá melhor lidar consigo mesmo, com o próximo e com Deus, que está dentro dele. Aprendendo finalmente que apenas construindo pontes ele vai estar amando. Jesus, quando esteve conosco, foi como numa Olimpíada, quando aquele saltador do salto com vara, ele vai aumentando o sarrafo, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto e um pouquinho mais alto. E Jesus aumentou esse sarrafo quando nos disse que devíamos amar uns aos outros como ele nos amou. A partir desse objetivo, que passa a ser o nosso objetivo, caminharemos para um mundo melhor, para mudar o status de planeta de provas e expiações para planetas de regeneração, planetas felizes, pela mudança da vibração de cada um de nós, de cada espírito que habita esse planeta. A mudança que queremos ver no mundo começa em nós. Se queremos ver, sentir vibrações melhores, que possamos ser o início dessa vibração melhor, que possamos dar o exemplo e não mais esperar que os outros façam. E assim, encerramos o nosso estudo de hoje.